Abra lá em Atos, capítulo 12, versículo 1, que diz assim. Atos 12, verso 1, que diz assim. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, pois nós vamos ver isso. A gente poderia até falar sobre o conflito de Israel, tal, mas vai dar muito pano para manga aqui, tá? Vamos voltar para o 4. E, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Então, aqui nós temos 4 equipes de 4 soldados cada. Ou seja, nós temos 16 pessoas aqui. 4 equipes de 4 soldados cada. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Veja bem isso. Pedro ele era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Nós temos aqui já um instrumento, através da oração, de uma operacionalização espiritual. Olha só o próximo, 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre os 2 soldados. Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. Então, Pedro está amarrado a correntes a esses 2 guardas. Olha só como que estava preso Pedro. Ele não estava só preso, ele estava preso a 2 soldados também. Imagina. Vamos ver o 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E, tocando a Pedro na guarda, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias, as correntes. Ok? Então, assim, ó, caíram-lhe das mãos as cadeias. Será que o anjo ele fez uma mágica aqui? Ou será que outro anjo está tirando as correntes de Pedro? Quem está conseguindo pegar o cenário aqui? Porque quem está olhando e não consegue ver o anjo, porque não tem os olhos espirituais abertos, está vendo só a corrente cair, como se fosse uma mágica. Mas eu falei que não existe mágica na operacionalização espiritual. O que está sendo contado aqui por quem viu isso aqui foi visto sobre os olhos naturais, não sobre os olhos espirituais. Porque quem está vendo só a corrente cair. Mas ali por trás daquela corrente caindo, tem um anjo quebrando a corrente. Ok, vamos continuar. Primeiro anjo que dá para identificar aqui, que está fazendo essa operação aqui em equipe. Vamos ver o 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alpargas, né, sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Então, o anjo está falando com Pedro para que ele vista uma sandália, porque ele já está sabendo que eles vão sair, e se ele for descalço, ele pode não andar tão rápido quando ele precisaria andar, ele pode machucar o pé, tá? E se ele também não colocar uma capa, ele pode passar frio, pode se resfriar. Então, o anjo ali está dando algumas instruções para ele proceder. 9. E, saindo, o seguia. E não sabia, Pedro, tá? Não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo.
mas cuidava que via alguma visão. Então, para você ter uma ideia, né, o próprio Pedro não sabia o que ele estava vendo, se era uma visão, se aquilo era um sonho, tá? Então, ele não conseguia identificar como aquilo, como sendo algo real ou não. Ele estava meio perdido, assim, né? Estava meio perdido, assim, no espaço e no tempo. 10. A porta de ferro que dá para a cidade, o qual lhes abriu por si mesma, e, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Em outra versão, fala que quando eles passaram, a primeira e a segunda guarda chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e qual o processo fez com que o portão ele se abrisse sozinho. Então, quer dizer que eles passaram na frente de dois guardas e os guardas não viram eles. Por que os guardas não viram ele? Porque, ó, presta atenção, já tinha um outro anjo ali tapando os olhos dos guardas. Estão entendendo? Então, isso é espiritual, gente, não é mágico, porque ninguém para de ver alguma coisa do nada. Tá? Então, eles estavam atuando em equipe, requer um processo todo por trás de uma operacionalização espiritual. Existe uma operação por trás de qualquer operação espiritual. Tá? Porque nós sabemos que os anjos não são onipresentes, eles não conseguem estar ao mesmo tempo em vários locais. Não, tem um anjo aqui, tem outro anjo aqui, tem outro anjo aqui. E como tem anjo no mundo, gente, o que mais tem, o exército de Deus é muito grande. Então, olha só, vem ainda dizendo que a porta de ferro ela se abriu sozinha. Será que eles tinham já um motorzinho controle, aquele que a gente aperta e o portão vem se abrindo automaticamente? Gente, não existia tecnologia nesse tempo, o portão não abre sozinho. É claro que tinha um anjo ali abrindo o portão. O que nós estamos falando aqui é que tinha uma equipe, tinha ali uma equipe tipo a SWAT, sabe? Aqui no Brasil no Rio de Janeiro tem o BOP, né? Então tinha ali uma espécie de BOP celestial, né? Gerando toda uma operação, ou gerando uma operacionalização espiritual. Então toda ação espiritual ela requer uma operacionalização dos espíritos. Anjo o que é? Não é espírito. Então tem todo um processo operacionalização, de operacionalização dos espíritos. Anota essa frase aí, ó. Toda ação espiritual requer uma operacionalização por meio dos espíritos. Eles se organizam, eles têm um roteiro, eles têm um checklist, o que vai fazer cada um, eles têm um plano, tá? Eu não sei se você lembra, não sei se foi na última aula ou se foi no primeiro encontro que a gente falou de Lázaro. Lembra que a gente falou daquela história de Lázaro? Que ele morreu, né? O mendigo, né? E ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Lembra disso? Ele não morreu e apareceu diretamente no céu feito mágica, como muito pastor acha que é. Não, o anjo veio, pegou a alma junto com o espírito dele acoplada e conduziu até o seio de Abraão. Mas o texto diz que também morreu o rico. E esse rico ele foi para o inferno, ok? Mas a Bíblia não nos conta como que foi a operacionalização por parte das trevas com o homem rico. Mas é claro que também teve uma operacionalização ali, porque ninguém morre e nasce no inferno do nada, ok? Alguém tem que levar esse indivíduo para o inferno. E assim, ó, vocês não fazem ideia da quantidade, ok, de seres angelicais que nós temos espalhados, tá? Operacionalizando o mundo espiritual aqui na Terra. São um batalhão de anjos. Mas o que eu quero enfatizar aqui com vocês é que existe um processo, existe uma
essa é a palavra, operacionalização, tá? Ô, Mike, seguinte, me esclarece uma coisa aí. Porque quando eu leio lá na Bíblia, eu não vejo assim dessa forma que você está vendo, sabe? Parece que você está querendo forçar um entendimento, né, da forma que você está trazendo. O que que acontece aqui, meu irmão, minha irmã, é que muitas vezes você ficou muitos anos envolvido em um processo de idolatria. E é isso que dá, idolatria. Olha o que diz o Salmo 115. Vou abrir para vocês o Salmo 115. Salmo 115. Leide, consegue? Não, já chegou? Consigo, Mark? Oh, maravilha. A Leide é a minha assistente número um. Olha lá, Vamos Leide. lá. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Gente, assim, ó, no fundo do meu coração, eu oro a Deus nas minhas orações para que as escamas daqueles que me acompanham, que fazem os meus treinamentos, os meus cursos, as minhas aulas, que as escamas caem dos olhos dessas pessoas e as pessoas consigam olhar o espiritual. Então, aqui nós estamos falando de. Amém, Pai, assim seja. Amém. Aleluia. Nós estamos falando de idolatria, Leide. Idolatria. Vamos continuar aqui com 5. Vamos. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. A eles se tornam semelhantes os que o fazem, assim como todos os que neles confiam. Me pergunte como que pode fazer com que todos se tornem semelhantes. Ficam cegos, né? Ficam surdos. Exato. Tendo boca, mas não falando. Tendo Uhum. ouvidos, mas não ouvindo, né? Tendo as mãos e não É. tendo o que apalpar, não tendo tato, ok? Uhum. Então, Leide, é assim com toda pessoa que se envolveu com o processo de idolatria, porque essa É. pessoa provavelmente ela tem os olhos espirituais fechados, ela tem os Uhum. ouvidos espirituais fechados, e ela tem Também. as mãos espirituais também atadas. Ela não consegue apalpar, ela não tem tato, ela não tem tato. Uhum. Por quê? Assim, que essas pessoas elas pedem a Deus bênçãos e nunca conseguem. Porque a pessoa que se Uhum. envolve com idolatria, ela tem como que as mãos assim viradas para dentro, ó. Tá? Imagina É. que a pessoa que se envolve com idolatria, ela fica torta com as mãos assim, ó, e as mãos elas ficam viradas para dentro, como se ela tivesse uma atrofia muscular, ok? No mundo Uhum. natural tá tudo bonitinho, tá tudo certinho, mas no mundo espiritual ela tá tudo Uhum. atrofiada. Ok? Tá tudo atrofiado. Aí Deus joga uma bênção para ela. Pega aí uma bênção, meu filho. Só que o crente ele não Uhum. consegue pegar a bênção, porque ele não consegue segurar a bênção. Por quê? Porque tá tudo atrofiado. Travada, atrofiada. Porque ele está espiritualmente atrofiado. No mundo natural tá tudo Uhum. ok, mas no mundo espiritual ele está todo atrofiado. É. Então, muitas vezes também é por isso que a pessoa não consegue entender algumas coisas dos textos da Bíblia. Uhum. E às vezes você acha, né, que parece que eu estou forçando, né? E eu estou forçando mesmo, porque às vezes a gente tem que forçar para que o cego possa enxergar. Para que o É. cego possa enxergar, a gente tem que forçar um pouquinho, senão ele não enxerga, né?
Como é que a Uhum. gente não vai forçar, né? Porque assim, o homem A espiritual, gente sabe que é a última oportunidade, né? o homem espiritual, ele já entende as coisas do espírito, mas o homem Uhum. natural, o homem carnal, ele não consegue entender nada disso que eu estou falando aqui. Então, você que está se tornando aí um filho do reino, né? Você que está começando a entender tudo isso aqui, porque a grande maioria não entende nada do que eu estou falando. Isso aqui não é para todo mundo. Isso aqui já é para quem já está Uhum. passando um processo de amadurecimento na fé. Já saiu do mingau, já tá digerindo uma comida mais densa. Vocês estão entendendo? Uhum. Maravilha, que bom, que bom. Então, assim, ó, vamos ver que os anjos, tá? Eles têm três características. Assim, ó, os anjos e nem os demônios, eles são onipresentes, eles também não são oniscientes e ele também não são eles, né? Os anjos e os demônios, Onipotente. onipotentes. Então, vamos lá. Eles não têm nenhuma dessas características, tá? A palavra oni, que vem na frente, tá? Ela quer dizer né? Oni, né? Ela quer dizer em todas as direções. Então, o que cada uma dessas palavras, onipresente, onisciente, onipotente, está dizendo é que a pessoa ela não tem o poder em todas as direções, porque Uhum. Só Deus que pode ter toda a ciência, só Deus que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá? Os anjos não Uhum. podem. Então, tudo o que eles forem fazer, os anjos, requer um processo, né? Um processo que envolve É. outros anjos, para que que eles possam trabalhar em equipe, tá? E toda essa operação, Uhum. que nós vamos chamar de operacionalização, ela precisa ser muito bem planejada para que eles tenham um êxito no processo, tá?